Bom dia, Augusto. Tudo bem? Tudo bem, igual você. Isa, tudo ótimo. Pessoal, os que entraram agora, 95 te inicia, tá? Dando só mais uns minutinhos para o restante do pessoal ir chegando. A gente respeitar também as pessoas que já entraram, né? Só mais alguns minutinhos que a gente já vai iniciar. Ô, Thiago botou no chat aí, pessoal. A gente já iniciamos nos conectando, né? Se quem puder colocar aqui o LinkedIn aqui dentro do nosso chat, pode ficar à vontade, tá? Isso aí, é bom que a gente nos conectamos, a gente vai nos conhecendo, né? Então, super importante aí a gente compartilhando aqui os LinkedIns aqui no chat. Bora lá, Carol. Vou iniciar aqui, tá bom? Perfeito. Pessoal, muito bom dia. Me apresentar aqui rapidamente, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Glauber Dias, sou gerente de inovação aqui do grupo FCJ, né? Iniciamos aí esse 2025, né, com a trilha de marketing, né? Hoje temos aí Carol Justino, né, falando um pouco sobre brand, posicionamento de marca. Só para a gente ressaltar, né, nós teremos também até o final de março, né, a trilha de conhecimento, né? Então a gente temos aqui hoje a Carol, né, falando aqui de brand. Nessa quinta-feira, no dia 13, nós teremos aqui o Bruno Barbosa, né? O Bruno vai estar falando sobre marketing de conteúdo inbound e outbound. Em seguida, na próxima terça-feira da semana que vem, no dia 18, nós teremos o Leandro, né? O Leandro falando sobre marketing e de diferenciação, né? Então, vai estar trazendo aí um super conteúdo para a gente também. E no dia 20, na mesma semana, na semana que vem, né, temos aí Growth, Hacking e Estratégia de Crescimento com o Weber, né? Weber Rangel, que é o nosso head aí de marketing dentro do grupo FCJ. E na última semana de março, né, no dia 25 do 3, teremos aí a análise de dados e métricas de marketing com William China, né? O China também que faz parte do grupo FCJ. E para finalizar, né, temos aí, né, o Bira trazendo marketing e inteligência artificial, o futuro das estratégias de engajamento, né? Então, vai ser no dia 27 do 3, fechamos aí a nossa trilha, né? Carol, tá contigo, pode ficar à vontade, né? Hoje estamos aí com as startups aí do grupo FCJ, né? Que fazem parte aí do portfólio. Também tem alguns CEOs e algumas gerentes, agentes de inovações aqui também participando junto conosco. Pode ficar à vontade, Carol, tá contigo. Olá, pessoal, bom dia. Então, como o Glauber falou, hoje eu vou apresentar um pouco sobre o brand e posicionamento de marca. Fiz uma pequena apresentação, no final, né, a gente pode trocar uma ideia aí, se tiver alguma dúvida também. E é só uma introdução mesmo, né? O brand é muito mais do que isso. Então, eu peguei algumas coisas para pontuar aqui também nessa apresentação, de forma que pode ajudar as startups também, tá? Então, vou começar a apresentação. Depois eu posso compartilhar com vocês também essa apresentação, tá? Então, assim, o que que é o brand, né? Eu percebo que hoje em dia a gente fala muito de brand, mas as pessoas acabam que não sabem muito bem do que se trata, né? Eu vejo que tem muita confusão com ser só uma identidade visual, e não é isso, né? O brand, ele vai muito além. Ele é um processo todo estratégico de construção, fortalecimento e gestão de marca.
Por que que eu falo de fortalecimento? Porque o brand, ele não é uma coisa que você faz e você entrega. Enquanto você tiver uma marca, ele tem que ter um brand trabalhado ali, entende? Então ele tem que ser fortalecido, ele tem que ser gerido de uma maneira correta, tá? Então aqui eu sempre que eu vou citar o brand, eu cito essas três marcas, tá? Mas nessa apresentação eu coloquei marcas um pouco menores também e formas mais pontuais de trabalhar o brand, porque eu também acho que é muito fácil eu pegar uma Coca-Cola e falar, o brand da Coca-Cola é incrível. Realmente, é uma empresa, uma multinacional, tá em vários países, todo mundo conhece. Mas é sempre importante também mostrar ela, sabe? Mas ela não é o ponto focal aqui. Então, essas são as três marcas que eu peguei para começar, que no caso é o Nubank, a Natura e a Coca-Cola, por quê? Só de olhar para elas, vocês já sabem que o brand não é só uma identidade visual, né? Então, vai muito além disso. O Nubank está muito relacionado à cor, a Natura está muito relacionada ao tom de voz que ela usa, sobre essa questão de sustentabilidade, e a Coca-Cola é uma coisa meio pop, né? Tá em todos os lugares. Então, o brand ele incorporaria ali, né, a identidade da marca, a identidade visual da marca, o tom de voz e os valores do propósito. Então, essas três marcas aqui são perfeitas para fazer essa situação inicial, né? A identidade da marca, no caso do Nubank, a gente, por mais que é uma marca mais nova, a gente sempre vai relacionar esse tom de roxo com o Nubank, né? Eles usam muito isso a seu favor. A Natura, nessa questão do tom de voz, que é uma marca que ela está sempre se posicionando em prol da sustentabilidade, em coisas naturais, coisas de origem brasileira, isso é muito importante também para ela. Então a gente percebe que isso, eles têm um brand muito fortalecido. E também a questão dos valores e propósitos, né? O que que a marca impacta na vida da pessoa. A Coca-Cola, ela tem, desde que ela existe, ela gosta de mostrar que ela tá sempre ali na galera, nos momentos bons com a família, nos momentos bons com os amigos. Então, esse é um valor que ela carrega com ela. E as empresas e os profissionais que eles investem nessa marca forte, eles criam essa conexão e se tornam mais relevantes para o consumidor final, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo da Coca-Cola, que ela sempre usa as melhores coisas da vida, mostra uma mesa sempre cheia de pessoas, todo mundo compartilhando aquela Coca-Cola grandona. Ela está sempre presente nos festivais também, que é um momento de muita união das pessoas. Aqui o Nubank, eu coloquei uma das últimas campanhas, assim, bem grandes deles, que é a questão que eles fizeram com um personagem de Friends, porque eles conhecem muito bem o público deles, né? O público deles está nessa faixa etária de gostar de Friends, e aí eles fizeram essa collab ali com esse ator, e foi assim, muito comentado, porque era o público que eles queriam atingir. Então, eles conhecem muito o público deles. É um banco mais voltado para jovens adultos, né? Ali na fase dos 30 anos. Então, fez muito sentido. E a Natura, eu também coloquei um exemplo aqui, que é essa questão da sustentabilidade, desse contato com a natureza. Sempre que eles fazem alguma campanha, está relacionado com alguma coisa da natureza, e isso eu acho que já está no nosso subconsciente, né? Bom, por que que o brand hoje ele é tão importante, tão falado, né, gente? Acho que nunca se falou de brand igual esses últimos anos, assim. Porque a gente tem uma concorrência muito intensa. Então, a gente está no mercado, qualquer que seja o seu mercado, tem muito concorrente. Então, você precisa ter essa proximidade do seu cliente para fidelizar ele, né? Então, o brand ele vem para criar essa comunidade ali junto com o seu cliente. Hoje em dia também os consumidores estão muito mais exigentes, então eles esperam autenticidade, experiência e identificação com as marcas que eles consomem. Hoje, é até uma coisa que eu estava lendo esses dias que eu achei muito interessante. Um dos vídeos mais assistidos no TikTok, no Instagram, são de marcas montando a entrega desses produtos. Então, eles mostram ali, eles pegando um determinado produto e fazendo a caixa ali do correio, com toda a experiência e tal. Então, assim, os consumidores gostam disso, eles gostam de ver que eles estão sendo tratados pela marca de uma maneira autêntica, de uma maneira diferente. Então, muitas marcas montam ali a caixinha com brindes, com coisas que o cliente vai usar, um adesivo depois da marca. Então, isso tudo aqui faz parte do brand e é uma mudança no consumidor, sabe? Ele quer fazer parte daquilo. E também tem a questão da era da informação e da rede social, né? Por exemplo, no ambiente de maquiagem, hoje as maquiagens, se elas não estão presentes ali no TikTok, no review, ela não existe. Então, isso é muito positivo, sabe? Para as marcas, a gente ter hoje essa rede social nas nossas mãos.
pequenos influenciadores ou até pessoas assim comuns mesmos fazendo reviews de produtos ou falando por exemplo, de plataformas, né? Então, no caso aqui de startups, eu acho muito interessante é isso, fazer que o seu cliente comente sobre você nas redes sociais. E isso é muito importante, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos também, né? Que por que que a Coca-Cola, por mais que a Pepsi também tenha um brand muito bom, por que que ela sempre se sobressai? Aqui, no caso, é uma propaganda que a Pepsi fez, da Coca-Cola, e a Coca-Cola respondeu, enfim. Então, os dois ficam nessa briga, mas mostra muito essa questão do brand, né? Que no Halloween, a Coca-Cola pegou falando que a Pepsi estava se vestindo de Coca-Cola, como se fosse um herói. Então, assim, né, eles brincam demais com essa coisa do brand ali deles. A mesma questão do Nubank que eu coloquei bem do lado aqui do Inter. Por quê? O Inter ele veio com a mesma ideia de brand que o Nubank. Colocou uma cor forte no mercado, tentou criar essa conexão fidelizar mesmo o seu cliente. Ele conseguiu, mas não da maneira que o Nubank fez, né? Acho que o Inter ele também voou muito porque essa cor já existia no mercado de bancos, então foi um pouco mais complicado para ele conseguir se firmar ali. E aqui eu coloquei a Natura e a Avon, que a Avon ela era muito grande nos anos ali 80, 90. Acho que ela nasceu nos anos 90, mais ou menos. Era uma marca que ela tinha muita relevância. Só que hoje a Natura ela criou um brand tão grande que elas fizeram uma fusão e deixaram bem claro que a Natura que estava fazendo essa fusão. Então, é uma empresa que antes era menor, ela conseguiu se construir e trazer essa inovação ali para o âmbito de cosméticos mesmo e acabou comprando a Avon, né? Que era uma empresa que já era maior que ela na época, mas ela conseguiu criar esse brand maior e ter essa relevância maior ali no mercado. E aqui eu coloquei, então, algumas dicas, né, de como que a gente consegue criar esse brand impactante para sua marca, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita antes da gente começar a pensar no brand de uma determinada marca é fazer uma pesquisa no mercado, né? Conhecer seus concorrentes, encontrar oportunidades ali, oportunidade no sentido, o que que seu produto vai ter de diferente do seu concorrente. Então, isso é muito importante. A gente tem que pensar também na proposta, de valor única, né? O que que vai tornar a sua marca especial e irresistível. Então, a gente sempre tem que pensar no que a gente está falando e firmar aquele discurso, né? Tem a questão do design, a experiência do usuário também. Então, eu acho que Ah, o, des- o designer ele tem que ser marcante, né? Ele tem que ter esse impacto na percepção da marca, ele tem que saber conversar por si só. Então, isso também é uma característica muito importante aqui do brand. E o relacionamento com o cliente, né? Que é essa questão de criar essa comunidade fiel em torno da marca. Eu acho que esse é o principal ponto do brand, é esse relacionamento com o cliente, tá, gente? É deixar esse cliente ali pertencente à sua marca. Então, como fazer isso, né? Tem a questão do storytelling, aqui eu coloquei dois storytelling muito interessantes de marcas também que eu gosto bastante e que mudaram um pouco a perspectiva geral do mercado, que foi o seguinte, quando o Airbnb começou, ele começou como ele é uma forma de você alugar uma casa ou uma cabana, enfim, coisas como já tinha antes na internet, né? Só que ele usou o discurso de pertencer ao local. Então, quando ele usou esse discurso de pertencer ao local, de fazer a pessoa se sentir numa experiência única, por exemplo, o Airbnb, quando você aluga uma determinada casa, ele te dá experiências locais, ele não te dá, tipo assim, um restaurante para turista, não é isso, ele quer que você viva aquele local. Então, ele trouxe esse storytelling com ele de que você pode pertencer a qualquer lugar. Você vai para Paris, mas viva como uma pessoa que mora em Paris vive, sabe? Então, isso fez com que as pessoas fidelizassem muito no Airbnb por conta desse discurso deles. E aqui eu também coloquei uma campanha da Always, é uma marca de absorvente, então, assim, é um mercado que tem muitos, né? E eles pegaram aquela frase que a gente sempre usa, você é assim igual uma menininha, né? É uma coisa que antes era uma coisa muito negativa, eles usaram aqui como uma coisa muito positiva. Então, colocaram atletas falando, como menininhas. E elas são atletas olímpicas, pegaram pessoas muito relevantes para fazer esse discurso virar
a favor delas. Então, eles usaram isso durante muito tempo e fidelizou muito cliente por causa disso, porque foi um discurso que todo mundo queria ouvir, sabe? Então, são duas apresentações aqui de storytelling diferentes, né? Cada um focado no seu cliente, mas que deram muito certo. No final, eu vou mostrar algumas que não deram certo, porque acontece também, né? Bom, a coerência do discurso e a ação. Eu acho que quando a empresa ela erra no brand, ela erra aqui. E aqui eu coloquei a Natura, porque ela acerta bastante, né? Então, o que que é essa coerência? Quando você fala que a sua empresa, ela faz algo, ela tem que fazer algo. Então, é interessante a gente usar o brand ao favor para mostrar que a gente está fazendo algo, né? Eu vejo muitas pessoas criticando a Natura, porque apesar dela ser uma empresa de cosmético, ela usa matéria-prima brasileira. É claro que ela tem a questão do desmatamento, né, gente? Ela tem que usar aquilo natural ali para fazer seus produtos. Mas ela deixa bem claro que tudo que ela usa, ela replanta, ela cuida do local. Então, isso é muito importante para a marca, porque ela fala que ela pensa nessa questão da sustentabilidade, pensa nessa questão das matérias-primas brasileiras, mas ninguém quer ver ela como, ela vai ali, desmata e é isso aí. E não é isso, né? Então, sempre que eles estão usando esse discurso, eles falam, plantamos não sei quantos hectares. Eles têm muito uma questão também que foi muito nova no mercado brasileiro, que é a questão do refil para os produtos. Então, isso diminui muito a quantidade de plástico jogado fora. Então, eles têm isso e eles mostram isso. Então, assim, essa parte aqui eu acho muito importante porque a gente tem que fazer, a gente tem que mostrar que a gente está fazendo também, tá? E também se você fala que sua empresa é sustentável, ela tem que ser sustentável, né? Então, assim, é um discurso que a gente tem que ter muito cuidado nos dias de hoje, porque pode virar o jogo e deixar a gente como, né, mentirosos. É meio complicado aqui. Então, eu acho muito interessante isso que a Natura faz, porque ela mostra no final das revistas dela, em palestras, em eventos que eles fazem parte, eles mostram o impacto que eles fazem ali na questão da natureza e falam como que eles estão resolvendo essas questões. Então, isso é muito interessante. Nenhuma marca é perfeita, né, gente? Mas se você propõe a fazer algo, é interessante que você faça. E aqui eu coloquei a parte maior da apresentação, porque eu acho que na questão do brand, principalmente em startups, a parte mais importante, vamos colocar assim, é a questão dos canais de comunicação. E a gente hoje tem muitos canais de comunicação diferentes. E assim, por que eu falo que é a parte mais importante? Porque hoje, gente, é de graça você abrir um Instagram para sua marca. É de graça você criar um TikTok para sua marca. É de graça você pegar o seu celular e gravar um vídeo para sua marca. Então, assim, isso aqui é muito importante e eu percebo que as pessoas perdem muita oportunidade não fazendo isso, sabe? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir onde que o seu público está. Não quer dizer que ele não esteja em todas as redes, mas com certeza ele vai estar se comportando diferente em todas as redes. Isso também é muito importante da gente traçar ali, né? Porque pode ser que seu cliente esteja no LinkedIn diferente de como ele está no Instagram. Então, a comunicação tem que ser um pouco diferente. Lembrando que o tom de voz da sua marca, ele é o mesmo em todos os canais. Ele pode mudar o conteúdo, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Então, aqui eu coloquei o site blog, que é uma parte muito importante, porque as pessoas ainda jogam o nome das empresas no Google. Então, se eu jogar o nome da sua empresa no Google, eu vou querer que tenha pelo menos uma página explicando o que que ela faz, o que que ela é, como que ela iniciou. Então, eu percebo que as pessoas estão deixando muito isso de lado, sabe? Não é importante, não precisa. Precisa, gente. Olha quem faz. A Tesla, uma das maiores empresas do mundo. Quando você entra no site dela, ela deixa o tempo inteiro também explícito que ela é uma empresa sustentável, que ela é uma empresa que foca em energia sustentável. Eu não vou entrar nesse contexto, gente, porque eu não entendo de energia, se o Armando estiver aí, mas é uma empresa que ela deixa bem claro o que que ela faz. E- exato. Então, eles explicam como faz, né, claro, e deixam isso bem claro como que eles fazem isso para impactar o nosso futuro, né? Então, eles têm uma página de sobre nós muito boa ali dentro da Tesla mesmo. Na página principal, eles já falam o que, que eles também criam nesse ambiente ali de sustentabilidade, e isso é muito importante. Então, é uma empresa, gente, que todo mundo conhece, e ela faz. Por quê? Provavelmente porque as pessoas começaram a conhecer ela. Então, é importante que vocês tenham esses canais é, fáceis de acesso, entende? Deixa eu só passar isso aqui para que eu não tô conseguindo. Aqui. Redes sociais. E as redes sociais, gente, sem comentários, né? Elas que movem agora o mercado, né? Não tem muito assim.
o que falar nesse sentido. Então, é um espaço para humanizar e interagir com o seu público, né? Cada rede social tem uma diferença, claro, ali. E eu coloquei aqui um exemplo que eu acho que de branding, para mim, é o exemplo mais atual, né? Que é a Carmed. A Carmed, ela era conhecida, ela sempre foi conhecida, eu acho, por uma empresa que fazia remédios genéricos. Eu não sei se é isso, tá? Mas ela era uma empresa de remédio. E ela sempre foi conhecida com isso. Eu vi ela ali na farmácia e tal. E aí, depois que veio esse boom das redes sociais, eles entraram com muita intensidade no Instagram e no TikTok. A Carmed tem uns exemplos de mercado ali, mas acho que eles duplicaram o valor que eles recebem ali, porque eles investiram tanto em produtos que é fácil fidelizar. Por exemplo, eu acho que eu até tenho aqui, aquele balmezinho Carmed, sabe? Eles lançaram aquilo, gente, era uma empresa de remédios, eles ganhavam muito dinheiro já, e eles conseguiram mudar o mercado deles lançando um lip balm de várias edições, com collab com pessoas, e mostrando isso tudo nas redes sociais. Então, aqui eu coloquei a Carla, que é uma das CEOs ali, e eu coloquei dois exemplos aqui. Aqui no Instagram, ela mostra, por exemplo, participação de feiras, muito dessa parte, por exemplo, dos bastidores da marca. Ela mostra muito isso. Então, assim, os vídeos dela têm muitos views, as pessoas seguem ela, gostam dela. Ela é uma pessoa muito autoastral, então ela traz isso para a marca, né? E da mesma forma que ela faz isso no Instagram, o Instagram do grupo CIMED, que é o mesmo grupo, ele é um pouco mais. Oi, Glauber. Não, na verdade, eu queria só, que eu lembrei aqui, né, teve, a CIMED, ela é muito foda nesse ponto, né, Carol, né, de redes sociais, e Sim, teve aquela questão também da Carla Dias, né, que bombou também, né, que eles venderam pra caramba, eles alcançaram um volume de venda muito alto, né, devido a um posicionamento deles, né, um posicionamento da marca e do produto também, no tempo certo, né, sim. a tomada de decisão do marketing deles foram muito rápidos, acho que eles É muito só rápido. complementar. Não, sim, mas eles são exatamente isso. Então, por exemplo, eles lançaram também um desse batom com a boiadeira. Então, assim, no momento que ela estava no auge da carreira dela, eles chamaram ela para fazer uma collab. Então, tem tudo isso, assim. Final de ano, eles lançam com a Balduco, porque todo mundo vai comer um panetone, então lembra da marca. Eles são muito inteligentes nesse ponto. E aqui eu coloquei dois exemplos, porque isso aqui, no caso, é o LinkedIn deles. Então, eles têm um LinkedIn com o mesmo tom de voz, assim, mais bacaninha, mais esfolado. Mas, claro, o conteúdo é diferente. Então, aqui, por exemplo, eles estão mostrando um pouco o grupo, né? Quem trabalha lá, como que as pessoas, o local que as pessoas trabalham, o que que essas pessoas fazem lá na empresa. Então, são conteúdos diferentes, mas você pode perceber que tem um tom de voz parecido, né? Assim, igual, né? Só que são publicações diferentes. Então, é bem incrível o que o Grupo CIMED fez ali com essa virada de chave, sabe? E com um produto que tem um produto relativamente barato, né? Porque custa acho que R$ 30. Eles conseguiram fidelizar muitas pessoas com isso. Então, assim, talvez pensar também se sua empresa não precisa de um produto desse, né? Porque pode ser que isso fidelize, porque acaba que você vende coisas que é muito difícil, porque o grupo CIMED vende remédio. Como que você tenta fidelizar uma pessoa vendendo o quê, gente? Rivotril? Não dá, entende? Então, eles lançaram um produto para tentar fazer isso. E fizeram muito bem. Então, aqui eu deixei alguns exemplos, né? O Instagram e o TikTok é legal de ter conteúdos visuais, inspiracionais, para as pessoas compartilharem, para as pessoas repostarem, marcar amigo. Isso é muito importante nessas duas redes ali. Hoje, a questão dos vídeos, né, tá muito em alta. E é o que eu falei, gente, o vídeo, por incrível que pareça, eu falo isso de experiência própria aqui dentro da FCJ. O vídeo que alguém abre a câmera e faz, ele tem muito mais visualização que o vídeo que eu demorei um ano para editar. Um vídeo que eu tive que abrir um After Effects para editar. Então, não precisa de muito, sabe? É você, uma câmera e um conteúdo relevante ali para você falar. Isso fideliza muitas pessoas. Então, são duas redes que dá para aproveitar bastante. O LinkedIn é a mesma coisa que eu mostrei aqui, né? É interessante você mostrar o dia a dia da empresa, mostrar talvez oportunidade de vagas, o tanto que é legal trabalhar nessa empresa. É, então, também é uma rede que não pode ficar de lado, né? O Twitter e o X, eu acho que seria
a rede que eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque é legal você participar de discussões, ter uma construção de voz ativa ali, responder os seus clientes, ele é muito interessante, abrir uma thread, fazer algumas coisas assim, é muito interessante. Só que a gente tem que ter cuidado na hora de responder também, sabe? Quando você é uma empresa, você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Então tem que ter muito cuidado ali para talvez você acabar respondendo alguma polêmica, né? E acaba atrapalhando um pouco essa imagem da sua marca. E o YouTube é a mesma questão, né? Você pode fazer vídeos maiores, então talvez conteúdos educacionais. O YouTube ele tem essa vantagem de ter um vídeo maior, a pessoa realmente põe para assistir, então dá para você construir. Uma ideia do YouTube também é a questão do videocast, né? Então as pessoas estão fazendo muito isso, um bate-papo, duas pessoas conversando. E isso, sabe, você coloca para escutar enquanto você trabalha e funciona bastante. Então, o YouTube também é uma rede que vale muito a pena investir. O e-mail marketing, eu coloquei até aqui uma pessoa que no Brasil ela é exemplo de branding, né? Que é a Ana Couto. A Ana Couto, ela é a maior profissional da área no Brasil, tá, gente? E ela fideliza os clientes dela através da newsletter, porque ela é uma empresa que vende cursos de branding, ela tem um livro de branding, tem um evento de branding em São Paulo que acontece todo ano, que é gigantesco. E ela consegue essas pessoas através do e-mail marketing. Porque como ela está falando de uma coisa que é mais empresarial, que a gente tem um interesse de saber, por exemplo, eu trabalho com brand, eu tenho muito interesse em saber o que está acontecendo no brand, no mercado. Então ela me entrega tudo isso numa newsletter. Então eu cadastrei na newsletter dela, eu recebo ali de 15 em 15 dias um resumo do que está acontecendo no mercado. E através disso, ela coloca lá, olha, meu curso está em promoção. Então, gente, eu já caí nessa várias vezes. Eu já fiz curso com ela, porque eu vi ali no final da newsletter assim, temos aqui uma promoção de curso, ou vai acontecer tal workshop. Então, é uma forma de você fidelizar seu cliente, dependendo de qual que é o seu mercado, sabe? Sem fazer uma chamada no final. A newsletter, ela não tem que ser uma coisa vendedora. Tipo, você tem que entender que a pessoa está ali para ter acesso à informação. Mas no final você pode usar esse gancho, né? Então a pessoa já viu ali que você entregou para ela um conteúdo super interessante e no final você fala, porque isso aqui fideliza muito, porque eu tô ali lendo um monte de coisa legal, de pessoas fazendo coisas interessantes de brand, e aí no final ela fala, você quer ajuda para construir isso? Vamos fazer um curso comigo. Cara, isso aqui é matador, entende? Só que tem que ser uma coisa bem desenvolvida também. Coloquei aqui um exemplo, só para vocês entenderem. É bem grande a newsletter dela. E no finalzinho ela fala um pouco sobre o evento que ela faz todo ano e sobre a comunidade dela também de brand. Aqui eu coloquei eventos e comunidades também, né? É muito importante estar presente em eventos e, em determinado ponto, dependendo do tamanho da sua empresa, criar um evento também, né? Para você conseguir fidelizar mais ainda o seu cliente. Aqui eu dou um exemplo que eu acho sensacional, que é o evento da Apple de lançamento que eles fazem anual ali. Todas as redes deles, eles colocam esse evento para rodar. Então, se eu entro no site da Apple, eu quero comprar agora um iPhone. Não, olha aqui, tem o nosso evento acontecendo. Você vai ver o nosso evento, depois você compra o seu iPhone. Então, eles têm muito isso. Eles colocam em todas as redes. É um momento que a empresa deles param para falar sobre esse acontecimento. E as pessoas, assim, até quem não. Eu, por exemplo, eu mesmo não. Eu assisto o evento, eu não quero comprar um iPhone novo. Mas eu quero saber o que vai acontecer, o que eles vão lançar. Então, assim, é um momento que todo mundo cria uma expectativa muito grande, sabe? As redes sociais só falam nisso quando tá acontecendo. Como que vai ser o novo iPhone? O que eles vão lançar de tecnologia? Então, isso aqui é muito interessante, porque eles começaram a fazer isso mesmo, né? Colocar online, falar com o cliente. Porque é muito legal você lançar um produto e colocar lá, aqui, toma o nosso produto novo. Então, assim, promover um evento para falar sobre isso é muito interessante. E aqui, e aqui eu coloquei também um exemplo de uma coisa mais simples, vamos colocar assim, né? Que é a Harley Davidson. A Harley Davidson, ela é uma empresa de moto e ela fideliza os clientes dela fazendo eventos, encontros de motoqueiros. Por que que isso é simples? Gente, porque isso aqui já saiu do âmbito da Harley Davidson. As pessoas, às vezes, têm até moto de marcas diferentes que fazem encontros de motoqueiro porque viu que isso funciona muito. Então, talvez você criar um evento que vai reunir ali
pessoas próximas da sua empresa, não para falar da sua empresa, mas para conhecerem isso, aí elas vão falando, obviamente, sobre o que você entrega. Então, isso é muito importante. A Harley Davidson faz isso muito bem. Tem outras empresas também que fazem isso. Uma outra empresa que está começando a fazer esse movimento, está tentando engajar esse movimento, é a Jeep, por exemplo, porque hoje agora ela pegou um público diferente do público que estava acostumado ali a comprar ela, e ela percebeu isso, sabe? Ela traz essa proposta de marca também muito parecida. A Jeep ela é muito interessante porque uma pessoa comprou um Jeep próximo a mim e quando ela comprou veio uma playlist para a pessoa escutar enquanto ela dirige o Jeep. Eu falei, cara, isso é muito sensacional. Isso é um detalhe que faz muito sentido. Então a pessoa coloca ali a playlist para tocar dentro do Jeep dela e ela se sente, tipo assim, sabe? A aventureira. E a pessoa tá no meio do centro de Belo Horizonte, entendeu? Então isso é uma forma de fidelizar seu cliente. Fala, não, porque o Jeep me faz me sentir assim, sabe? Da mesma maneira que a Harley Davidson às vezes faz. Ah, eu tenho uma Harley Davidson para sair final de semana, mas eu me sinto assim um motoqueiro, entende? Daqueles filmes. Então é isso que a marca transmite, né, gente? É muito mais do que só ir lá e comprar um produto, é fazer parte daquilo. E aqui eu coloquei uma parte muito importante que é o que eu acho interessante nesse novo mercado que a gente tem, né? Que é a questão dos influenciadores. Os influenciadores hoje, eles são, assim, o mais próximo que a gente tem de conseguir conversar com o nosso cliente, porque a gente precisa primeiro definir, né, qual seria o influenciador interessante para sua marca, e trazer isso ele para sua marca. Porque, por exemplo, aqui a Skol Beats lançou com a Anitta, que é uma pessoa que, né, ela é uma cantora, ela está sempre fazendo festas, então faz muito sentido aqui e traz essa credibilidade para a marca. Só que aqui eu coloquei outros dois exemplos menores, porque é muito fácil falar que o Skol Beats vai fechar com a Anitta, né, gente? Então, ela tem o budget para fechar com a Anitta. E aqui eu coloquei outros dois influenciadores menores, né? Eu esqueci o nome dela, mas essa Gabriela Pugliese, que é uma influenciadora de fitness, e ela fez uma parceria com a Desinchar, que é um chá básico. Então, ajuda a não reter líquido e tal. Então, funcionou muito esse discurso. E esse último que eu coloquei aqui é uma menina que ela tem um canal no TikTok, no YouTube e no Instagram. Ela é muito presente ali e ela fala muito sobre skincare. E é uma influenciadora bem menor, gente, por isso que eu falo. É importante a gente mapear essas pessoas porque existem influenciadores pequenos, existem influenciadores que você não vai ter que pagar ali um budget para Anitta, entende? Então, talvez mapear um influenciador menor que possa falar da sua marca é muito importante. Ela faz uma propaganda maravilhosa com a Creamy, que é uma marca relativamente nova no mercado brasileiro, e deu muito certo, porque as pessoas já escutavam ela, as pessoas sabem que ela é um ser humano como qualquer outro, entende? Ela não é uma Anitta que está ali na casa dela em Miami. Então, isso é muito importante. Talvez fazer um levantamento de um influenciador que fale com a sua marca, isso vai fidelizar bastante seu cliente. Então, é, essa parte é muito importante. Eu percebo que as pessoas ficam muito receosas quando falam de influenciadores, porque influenciadores são caros, né? Mas se você estiver pensando em influenciadores grandes também. Então, existem pequenos influenciadores, pessoas que falam de determinado assunto no TikTok, no Instagram. Então, mapear essas pessoas, sabe? Eu acho que isso é muito importante ali também, porque isso fortalece muito a presença da marca no ambiente online, as pessoas falarem dos seus produtos. E aqui eu coloquei, só para finalizar, alguns erros, né? Que as pessoas têm que evitar um pouco na hora de construir o brand, né? Uma coisa que eu percebo muito, principalmente eu tô há 12 anos na FCJ, né, gente? Então, assim, eu percebo muito que várias startups, elas nascem com um propósito muito bem definido e uma equipe, às vezes, um pouco limitada por questões, né, do mercado mesmo. Então, você constrói uma marca que ela tem um propósito muito interessante, mas ela não tem mas o propósito dela não está sendo falado. Então, assim, gente, as pessoas não adivinham, sabe? No começo da FCJ, quando eu fazia o site do pessoal, eles falavam, eu quero um site igual da Apple. O site da Apple, hora nenhuma, eles falam o que que eles são. Mas todo mundo já conhece a Apple. Então, assim, é muito difícil você se comparar com uma empresa desse tamanho. Então, por isso que é muito importante no início você saber em qual ponto que você está e o que que você tem que comunicar ali inicialmente, sabe? Então, é, o seu site, as suas redes sociais têm que falar exatamente o que você faz. E isso, gente, eu falo de experiência própria, porque tem determinadas empresas, até empresas assim,
mais um pouco, que não é meu mercado, que eu olho e falo, cara, eu nem sei o que essa empresa faz. E eu entrei no site, entrei na rede social, eu não consegui entender o que ela faz. Então, é aquilo, você tem que mastigar e explicar para o seu cliente para ele entender o que você faz. E aí, quando você tomar um tamanho igual da Apple, igual da Coca-Cola, você não vai precisar ficar falando que você é uma. Ah, eu sou uma software house. Entendeu? Então, assim, é importante ser falado, né? E ter essa identidade clara e o propósito exposto também, né? Tem a questão da incoerência da comunicação visual. Esse ponto também é muito importante, que, por exemplo, a FCJ, a gente usa muito aquele azul da FCJ, né? Esse azulzinho aqui, acho que tá de cá, né? Que é um azul, eu não gosto de chamar ele de turquesa, mas ele é mais próximo de um turquesa. Então a gente usa muito o azul, o preto, o branco e o cinza. E uma vez eu vi uma peça da FCJ que eles colocaram o roxo. E eu falei, cara, não, vamos com calma. Não é porque o Nubank está usando o roxo, que o roxo está em alta, porque o roxo esteve em alta quando o Nubank lançou, que a gente precisa usar. Isso não comunica nada, isso não faz parte da nossa identidade visual. E as pessoas veem uma coisa roxa, elas nunca vão relacionar a FCJ. Então, talvez elas vejam alguma coisa azul, elas vão falar, pô, pelo menos me remeteu em algum momento. Então, isso é muito importante, tá, gente? De todo mundo ter esse conhecimento ali dentro da empresa para conseguir fixar isso na mente da pessoa que está vendo a sua empresa. Então, não entrem só em tendências, sabe? Tenta pensar sempre na sua comunicação visual de como ela foi construída. Outro erro também é não conhecer seu público-alvo. Eu acho que hoje a gente tem essa questão da experiência do usuário de uma maneira muito mais fácil, né? De um acesso muito mais fácil. Então, assim, ter essa conversa realmente com o seu público-alvo, às vezes abre uma caixinha de perguntas, fazer uma pesquisa de mercado mesmo por e-mail. Enfim, existem mil ferramentas para fazer isso, para você conhecer seu público-alvo e conseguir comunicar com ele de maneira correta, né? Não deixar seu brand só focado no logo e no design, que é uma coisa que eu já falei aqui, que o brand não é só isso, ele é o tom de voz, é a comunicação, o posicionamento, seu propósito, o valor, é isso tudo incluso, né? Uma comunicação inconsistente também é péssimo, que é aquela questão que eu falei, se a sua empresa fala que ela é sustentável, ela tem que ser sustentável. Então, não dá para você falar que você é algo que você não é. Ignorar a experiência também do cliente não é uma coisa muito positiva. Até esses últimos dias teve uma discussão dessa na internet, porque determinada marca lançou e a embalagem do produto era horrível. E na hora de responder o cliente, em vez dela falar, nossa, vamos resolver, vamos te mandar um voucher, vamos te mandar outro produto, ela falou, não, mas você usou errado. Cara, não faz isso com você na rede social, sabe? Nem que seja o cliente que usou errado, não se exponha desse jeito, sabe? Então, converse, com o seu cliente, tente resolver aquilo dali, principalmente no offline, né? Assim, chama para conversar no off e tal, mas não ignore uma experiência do cliente. Você tem que ter um pouco de humildade nesse ponto, né? Outra coisa também é não copiar outras marcas. Eu vejo muitas empresas, elas lançam e falam, não, deu muito certo para determinada marca, eu vou fazer igual aqui. E não é, né? São empresas diferentes. Você tem que ter um diferencial do seu concorrente, então sempre deixar essa diferença mais em evidência, sabe? E também não adaptar a marca a mudanças do mercado, né? Essa é uma parte muito importante, mas também tem que ter muito cuidado com essa questão de não seguir só a tendência. Então, as mudanças, elas têm que ser por um propósito, elas têm que ter um porquê de serem feitas, tá? Não dá, vamos mudar para a YPCJ para roxo porque o roxo está muito visível agora. O Instagram, por exemplo, é um ótimo exemplo. Ele lançou aquela logo deles no degradê, porque antes era uma logo mais vintage e tal, eles lançaram pro degradê, um degradê super complexo, assim. E várias marcas foram para esse degradê também. E não funcionou, gente, porque não era o público, entende? Então, assim, não adianta você também tentar adaptar só copiando o que está sendo tendência. A mudança, ela tem que ser coerente, né? Algumas empresas, até de carros, elas lançaram um rebrand uns anos atrás, porque agora a gente está vindo com essa questão do carro elétrico, né? Então, a aplicação dessa logo é diferente em carros elétricos, porque ela é vazada e ela é uma iluminação, né, nessa logo. Então, eles simplificaram o logotipo, várias empresas. Eu até dei uma palestra também, acho que foi até o Globo que me chamou de rebranding, e eu apresentei algumas dessas marcas, que é por causa disso. Então, a gente teve ali, por exemplo, a Renault, que mudou, para ter essa questão
do low end melhor aplicado nesses faróis que, desses carros elétricos. Então, assim, é adaptar a mudança do mercado, né? Só que de forma coerente. E aqui eu deixei alguns exemplos de brandings ruins. Essa campanha aí foi uma campanha que a Pepsi fez com a Kendall Jenner, que é uma influenciadora, uma modelo muito famosa, uma pessoa muito. As pessoas gostam muito dela, então é uma pessoa muito positiva. Só que eles lançaram uma campanha que estava acontecendo um determinado protesto ali, e ela resolvia tudo dando uma Pepsi pro policial. Então isso foi visto de uma maneira muito ruim, né, gente? Foi um brand muito negativo para a Pepsi na época, porque estava acontecendo um clima ali meio tenso e tal, e ela chegava desfilando e entregava uma Pepsi pro policial e estava tudo bem. Então, assim, quando eu vejo assim, essa propaganda, eu fico pensando, quem teve essa ideia? O que eles queriam transmitir através disso? Não sei, mas saiu muito errado, as pessoas não viram isso com bons olhos, né? Outro brand interessante que poucas pessoas sabem, eu acho que foi nos anos final, acho que foi começo de 90, 80, não sei exatamente a data, mas a Coca-Cola, quando ela se sentiu bastante ameaçada ali pela Pepsi, ela lançou a New Coke. É uma coisa que poucas pessoas sabem, mas ele lançou esse novo sabor, a nova Coca, que também não deu muito certo, as pessoas nunca mais ouviram falar, e eles não mantiveram a identidade deles, enfim. Mas foi um brand que não deu certo, então os grandes também erram. E, por fim, essa empresa aqui já falando mais de questão de design, né? Eles tinham essa embalagem muito característica delas. Era uma embalagem muito bonita, uma empresa de suco, tá? Assim, de vários sucos. E eles lançaram essa nova embalagem. E as vendas caíram assim, de maneira absurda. Por que as vendas caíram de maneira absurda? Alguém tem alguma ideia? Porque essa aqui foi engraçada. Nessa primeira embalagem aqui, a gente consegue ver o que a gente está tomando, que é um suco de laranja, né? Porque tem uma laranja desenhada. Então é mais fácil de você comprar. Você tá vendo que é laranja, você vê que ela é feita, que ela fala que é 100% de laranja natural e tal, etc. Aqui as pessoas não viram a laranja. Uma bobeirinha. Elas viram um suco, mas não viram a laranja. Então, isso aqui foi um exemplo muito ruim de brand, de brand, assim, de identidade, que é o brand, né? Que eles erraram muito. Então, um simples detalhe, vamos inovar, vamos fazer uma nova identidade. Não funcionou. Mudaram o logotipo junto na mesma época, enfim. As pessoas perderam aquele apreço na hora que viram, né? E é muito diferente também, né? Você está acostumado a comprar isso aqui pra sua casa, você vê esse aqui tudo completamente novo, você acha até que é outro produto. Então, não funcionou. E tem uma frase do Jeff Bezos que é isso, né? A marca é o que as pessoas dizem quando você não está na sala. É, e isso que é importante, tá, gente? Então, as pessoas precisam falar de vocês, né, nas redes sociais, precisam falar da marca, que ela existe, como que ela tá, sem a gente estar ali o tempo inteiro falando sobre isso. Então, o brand, ele é isso tudo, né? Vamos colocar assim, é uma pirâmide, né? São várias coisas que precisam acontecer para funcionar. E o Jeff Bezos fala muito isso, que é um dono de um CEO de uma empresa gigantesca que tem um brand fortíssimo, né? E é isso, gente. Maravilha, Carol, parabéns aí pela apresentação, muito obrigado. Só para relembrar, pessoal, a Carol, né, acabou que ela iniciou já direto na apresentação, não se apresentou ali, ela é Aí, head de brand aí do grupo eu sou head FCJ. de brand, gente. Muito bom. Vamos abrir para as perguntas, né? Estamos aqui com a Dayana já com a mão levantada. Dayana, vamos lá? Oi, pessoal, tá me ouvindo bem? Estamos sim. Sim. Legal. Parabéns, Carol. Eu sou fã de marketing, eu sou zootecnista, mas eu sou fã de marketing. Acho que desde pequenininha eu ia vender as coisas, eu inventava uma história para poder vender melhor. E eu queria só comentar uma ação, né? Eu faço parte da Aquabit, a gente tem um sistema inteligente para o produtor de peixe e camarão fazer o controle da produção dele a partir da palma da mão. E a gente tem muito os três pilares, né? E um deles bem Uhum. forte é a questão do conhecimento. Então, a gente criou uma sequência de conteúdos
E a gente definiu o dia, horário, tema. Então, quando o nome dessa ação principal, que foi a que teve mais efeito, né, digamos assim, é Aqueduca. É tipo um quadro, né? Toda semana tem ali falando daquele tema. Uhum, E um dia a gente não postou no horário, a gente teve problemas, né? E o pessoal veio, nossa, cadê o Aqueduca? Por que vocês não estão um dia? Por que vocês uhum. mas postando material, vocês não falam que vão levar conhecimento. Eu falei, meu Deus, calma, só foi um problema que a gente teve. Então, isso é bem forte realmente que falou, né? Porque. E a gente não estava mais, a gente mudou, né? A estratégia não estava mais colocando inicialmente a logo na frente, a gente veio colocar atrás. Aí o pessoal comentou, né? Cara, isso aqui é Aqueduca, por causa da capa, o formato das cores que a gente usou dentro do quadro, né? Cada quadro ele tem a sua característica. Uhum. E só para comentar essa ação que a gente teve, que foi muito engraçada, a gente passou um dia sem ter o conteúdo ali e o pessoal já veio para cima de mim. Não, exatamente. Isso aí é o brand. Então, a sua empresa ela vai ser lembrada sempre por ter esse conteúdo, que é muito bom, porque ela é o que ela faz, né? Então, vocês fazem isso, mas vocês também trazem conhecimento. Então, isso fideliza muitas pessoas. E eu tenho certeza que dependendo, assim, do conteúdo que vocês postam, com certeza as pessoas compartilham, né? Olha que interessante isso, eu não sabia. Então, isso é muito positivo. Talvez vocês também irem para o TikTok, porque o TikTok ele foi criado como uma ferramenta educacional. Eles queriam ter vídeos mais educacionais ali, né? Então, o TikTok, eles apoiam muito influenciadores e marcas que trazem esse conteúdo, tá? Depois eu dar uma olhada com essa questão, porque o TikTok ele é muito grande, a gente sempre lembra ele de pode dancinha e tal, só que eles querem muito isso, eles pegam muito influenciadores e marcas que trazem um conteúdo, que trazem coisas educacionais ali. Então, talvez é uma área que dá para vocês entrarem, colocar alguém ali para falar, isso é interessante. Meu colega, é porque não dá de mostrar a mensagem, mas ele acabou de, ele falou, mandou aqui para mim, né? É inevitável não ir pro TikTok. Ele não É vai conseguir mais, inevitável. não tá conseguindo participar, mas eu tô Uhum, atualizando ele aqui do conteúdo. Mas era isso, obrigada, viu? nada. Obrigada a você. Ilha, obrigado. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, esse é o momento, né? Vamos, pode levantar a mãozinha aqui. Eu queria fazer uma pergunta, Carol. Fiz várias Uhum, anotações aqui, né, da sua apresentação, muito bom, parabéns, né? Você falou de grandes marcas, né, como Natura, Coca-Cola, Nubank, Inter, Pepsi, né? CIMED, né, também, que é foi muito forte, né? E é muito atual, né? O que ela tem feito, uhum, principalmente com redes sociais, com posicionamento, como eles estão posicionando, e também mudança de produto, assim. Eles vieram na indústria farmacêutica, né? Eles vieram de remédios, os caras estão vendendo agora sim. Camed, vendendo outros produtos, agora lançaram até a linha PET também, PET não, linha bebê, né? Linha para quem tem para De crianças, criança, é. infantis, né? Uhum, Então, assim, legal, porque tudo isso foi muito com o marketing, com o brand deles, que eles foram posicionando e conseguindo sim. converter para levar à venda, né? Agora, aparecendo nas startups, né? Você falou muito bem ali dos influenciadores, né? É, claro, tem outros tipos tem uns caros, mais baratos. Eu queria entender, pensando nas startups, né, que a gente tem aqui no nosso grupo, qual a melhor estratégia, né, com menos dinheiro, que eles consigam entregar valor na conversão de vendas, né? Você consegue trazer isso para a Uhum. gente? Eu consigo. A gente, hoje já tem algumas plataformas que elas fazem esse filtro de criadores de conteúdo ali, né? De influenciadores. Então, mas o problema dessas plataformas é isso, eles trabalham com influenciadores maiores. Mas tem como você fazer uma pesquisa no mercado também, ali no direto, já nas redes sociais, ver enfim, influenciadores, criadores de conteúdos. Hoje tem uma sigla que eles usam para criadores pequenos, então isso é muito interessante. Tem como a gente fazer esse levantamento, mas teria que ser para influenciadores menores, teria que ser uma coisa mais manual mesmo, sabe? Talvez você fazer um filtro ali, minha área é de tecnologia. Faz um filtro para ver quais influenciadores estão falando de tecnologia e eles já têm o próprio contato ali, esses influenciadores menores. E também tem essas plataformas, eu posso pegar essas plataformas para passar para vocês, né? Que você entra em contato, você explica seu público, eles te passam como se fosse uma lista de influenciadores e os valores dele, e aí você faz esse pagamento. O Psicologia Viva, que é uma startup aqui do nosso grupo, usou muito disso na época. Eles fizeram com 4 influenciadores diferentes falando sobre saúde mental. Eram pessoas que estavam na rede social já falando de saúde mental, né? Então,
você não força aquela conexão com o seu cliente, porque eles já estão falando sobre isso, mas no final eles falavam, ah, tem uma plataforma online de consultas psicológicas. Então, é uma forma de funcionar, sabe? Não, legal, muito bom, Carol. Depois compartilha, né, essa plataforma aqui, isso é muito bom para o pessoal também que está assistindo. Se quiser colocar no chat aqui, pode ficar à vontade. O Augusto, ele está com a mão levantada. Augusto, pode perguntar. Carol, bom dia. Obrigado pelo conteúdo muito legal que você passou para a gente aqui. Eu queria saber o seguinte: você falou, acho que tudo que você apresentou, se eu não me engano, são todos eles de empresas B2C, né? Quer dizer, tem Uhum. alguma recomendação que você acha que diferente do que você passou para a gente para empresas B2B? B2B. Tem uma, até, eu não vou lembrar o nome da plataforma agora, mas, por exemplo, eu trabalho muito com assim, além do que eu faço na FCJ, eu trabalho muito com desenvolvimento de site, uma questão ali um pouco mais de desenvolvedor também. Eu recebo muito propaganda de coisas relacionadas a isso, por exemplo, em vídeos do YouTube. Eu vou assistir um vídeo no YouTube e vem um patrocinado, sabe? Então, o brand ele é interessante você usar nessa área, fazer uma campanha filtrando para empresas, sabe? Então, por exemplo, o meu algoritmo ele entendeu que eu sou uma empresa, talvez uma empresa ali de desenvolvimento de determinado produto, e ele me manda muita solução. Então, ele fala: ah, você é desenvolvedor, temos isso e isso para facilitar a sua vida. Então, talvez criar uma dessas campanhas online mesmo, para tentar atender para empresas ou nessas estratégias, entendeu? Legal, Mas Carol. uma forma também é você fidelizar o seu cliente através, por exemplo, da newsletter também, que é uma coisa interessante. A FCJ faz muito isso, então a gente deixa as pessoas ali da nossa rede sempre muito atenta do que a gente está fazendo para entender que a gente tem um valor ali bem agregado, entendeu? Legal. Então, Obrigado, acho que Carol. por nada. Acho que uma ideia talvez seria isso, assim. Newsletter, essas campanhas mais focadas no seu cliente final, né? Porque acaba que não é uma coisa tão ampla nas redes sociais, né? Legal. Exatamente. Tem umas mais perguntas aqui no chat, Carol. O André Vidal, ele está perguntando, né, como a inteligência artificial está bem alta, né? A criação de Uhum. influenciadores de IA é efetivo? A gente trabalhar muito com essa estratégia, né, de julgar e utilizar a IA, né? A IA, ela tem automatizado muito alguns processos em grandes empresas, em empresas em gerais, né? Pequena, médias, grandes Sim. empresas, né? Mas você acha que a gente começar levar, estruturar isso como inteligência artificial, criar, como o André trouxe, influenciadores, você acha que é mais assertivo? O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, essa pergunta é meio complicada, porque eu acho que vai depender muito de como o seu cliente vai receber isso, entende? A gente tem a Lu do Magalu, que as pessoas receberam muito bem, e tem aquele da Casas Bahia, né? As pessoas já não receberam tão bem. Então é muito complicado ter uma certeza sobre isso, né? Então acho que vai depender muito mais do seu cliente, de como que, se ele está adepto a esse tipo de conteúdo. Mas uma coisa que eu falo assim, é caro para investir num influenciador online, entende? Então você vai fazer um vídeo ali com ele, isso é muito caro. Então talvez é um valor que você pode gastar em outra coisa. Entende? Por exemplo, você pegar seu celular, sua câmera e falar com seus clientes é muito mais barato. Porque essa questão da inteligência, de criar avatares, de criar influenciadores, isso é muito caro, demanda muito tempo. Então, eu não sei se valeria tanto a pena nesse momento, sabe? Eu não sei qual é o momento que está a startup, mas porque tem esse investimento de tempo e de dinheiro também, né? Porque por mais que a gente tenha plataformas de graça que fazem isso, não fazem tão bem feito. Então, talvez não vai ter esse apego emocional com esse influenciador, que teria com um influenciador que seja um influenciador pequeno, de 50 mil seguidores no Instagram, de 10 mil seguidores no Instagram, talvez teria um pouco mais, sabe? Então, nesse ponto, acho que depende muito do cliente. Legal, Carol, muito bom. Tem uma outras mensagens aqui, mas não é pergunta, é só mensagem. Depois dá uma olhadinha aí no chat, Uhum. que tem várias pessoas aí agradecendo, parabenizando aí pela apresentação, né? Então, excelente, né? O Vitor, Augusto falou também, José Augusto,
né? O Sim, tô vendo Armando, aqui. o Jefferson, Ana Morim, né? Também teve aí o Jeová, né? Falando, comentando sobre a Avon, né? Empresa centenária aí, Centenário, sempre, né? exato. Atuando aí com a sua marca muito forte, né? Uhum. Carol, acho que encerramos, né? Estaremos o tempo aqui, chegamos no limite do nosso tempo, né? Queria Eu acho para só que a Ana tem uma pergunta, que ela já a estava um Ana. tempinho com a mão Oh, não levantada. tinha visto, não tinha visto, Oi, perdão. Ei, não tem Glauber, problema. mas Glauber, faz isso comigo não. Não vi sua mão levantada, você acredita? E tem alguém que levantou a mão aí também que eu vi, viu, depois de Opa! mim, mas assim, bem rapidinho, que eu sei que já o tempo Uhum. já tá no fim. Carol, eu costumo provocar as empresas, e aí eu vou trazer lá aquele exemplo da CIMED com a Carmed, que era uma Uhum. empresa de remédio, e aí tiveram a ideia lá de juntar com a Fine. Eu acho que o primeiro Carmed que saiu, né, o lip balm, Sim, foi com a Fini. que é uma empresa de balinhas de gelatina. E aí eu tenho esse hábito de sempre provocar as empresas, e às vezes algumas até me olham com estranheza, de a gente olhar para aquilo que ninguém está olhando. Então, assim, pensa na Sim. ideia mais maluca, com o que a gente poderia unir o nosso produto, juntar e sair alguma coisa. E aí, quando saiu ali a CIMED, uma empresa de remédio com a Fini, digo, cara, tô dentro, eu tô pensando igual os grandes, sabe? E Uhum. aí eu queria a tua opinião sobre isso também, já que a gente está aqui num grupo, me fala que eu não estou sozinha, não estou Não, eu pensando acho em que maluquice da minha cabeça. eu acho que faz muito sentido olhar para isso, porque aí vem a questão do seu diferencial, né? Uma coisa que eu falei muito ali no brand. O brand ele tem que ter uma coisa que diferencia dos outros. Então, quando a CIMED trouxe isso tirou ela totalmente do convencional, né? Então, isso foi muito bom pro brand deles. Só que aquela questão, pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Então, você tem que colocar os riscos também em jogo, né? No caso da CIMED, era uma empresa muito grande, eles tinham uma grana para. E o CEO de lá, eu esqueço o nome dele, mas ele falou num podcast, tem até pouco tempo que ele falou isso, que quando ele fez esse CarMed de Fini, o primeiro, ele fez muito pouco. E quando as influenciadoras começou, ele falou, cara, não tinha produto nenhum em estoque, porque eu mandei fazer pouco, porque para mim aquilo era muito arriscado. Então, assim, para eles deu muito certo, mas é um pouco complicado, entende? Foi um acerto ali, eles continuam tentando, claro, mas ele fala isso, que ele foi, eu acho que a mudança e essas coisas mais radicais é muito interessante, só que tem que ter essa cautela. E ele teve essa cautela, né? Ele falou, cara, eu não queimei estoque nenhum, mas também acabou, e as pessoas estavam procurando, e farmácia me ligando, pessoas me ligando, e eu não tinha tudo. Mandei fazer mais, mas. Então tem que ter essa cautela quando for fazer uma coisa tão diferente, sabe? Mas eu acho que isso que traz o diferencial do brand também, Ana. Eu acho que isso é muito positivo, só que tem que ter essa cautela. Bacana, Carol, obrigada. Obrigada, Ana. Temos mensagens aqui, Carol, né, no chat, né? No chat, A né? Brenda mandando parabéns, né? A Wanda também, Ah, mandando sim. lá, dando parabéns também pela apresentação. A pessoa da Kiri, né? Kiri é uma startup aqui de sustentabilidade de energia, também Sim, parabenizando aí, né? A Karina também está aqui parabenizando pela apresentação. Acho que não tem mais mãos levantadas, né? Eu acho que não. não vou cortar Isso. ninguém aqui. Beleza, Carol, obrigado mais uma vez aí, parabéns pela sua apresentação, foi fantástica, né? Trouxe Obrigada, aí pessoal. tema super relevante, né? O pessoal, a gravação vai para o Space, só para ficar todo mundo alinhado, né? Iremos colocar no Uhum, Space essa gravação e agradecer a todos aí presentes, né? Todo mundo que participou, as startups, né? O pessoal das Venture Builders também esteve aqui presente, né? O time de marketing da FCJ também, eu vi que tinha algumas pessoas aqui, né? O pessoal do uhum, financeiro também, a Ariadne esteve aqui presente conosco também. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia para Obrigada, vocês. pessoal. Qualquer coisa podem me chamar também. Meu e-mail é fcjventurebuilder.com. É só me mandar e-mail lá ou pelo meu WhatsApp também. Muito obrigada, viu? Valeu. E até quinta, né? Quinta aí temos Bruno Barbosa aí. Vamos prestigiar. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado.